É triste reconhecer que a igreja evangélica chegou a esse ponto, meus queridos. Parece que a praga da exploração evoluiu. Eu nunca imaginei que um dia eu teria que usar esse termo para descrever o que está acontecendo dentro da igreja evangélica. Mas infelizmente, meus irmãos e irmãs, agora nós estamos vendo nascer uma nova modalidade de escândalo e exploração. Agora surgiu uma nova categoria, uma nova forma de tirar dinheiro do povo. A cafetinagem gospel. Lá no mundão, cafetina e cafetão são aqueles que agenciam mulheres para prostituição. E no meio evangélico estão criando o mesmo modelo, só trocar o corpo pela alma e a rua pelo púlpito. Agora nós temos pastores virando empresários de astros espirituais, cafetinando pregadores e agenciando figuras em potencial crescimento nos púlpitos brasileiros, como se fossem produtos em catálogo. E sabe quem entrou de cabeça nessa estrutura? É decepcionante falar isso aqui, mas o pastor Júnior Trovão agora virou cafetão gospel do profetinha Miguel Oliveira. Um homem que até então eu particularmente respeitava pela sua postura firme, pela sua rispidez nos púlpitos. Aquele homem que com aquele vozeirão grave esbravejava contra o mundanismo e as coisas erradas na igreja, agora assumiu o posto de empresário do profetinha. Sim, pasmem, Júnior Trovão e sua esposa estão oficialmente cuidando das agendas do Miguel Oliveira, transformando a pregação num negócio lucrativo que passa fácil aí dos R$8.000 por agenda. Sim, para você levar o Miguel Oliveira na sua igreja para dar profetada e reveladura por 1 hora, você tem que desembolsar R$8.000. E o mais revoltante é ver que um homem que gritava com veemência contra o mercenarismo dentro da igreja agora virou agente de marketing de falso profeta. E olha, eu tenho muita coisa para falar sobre isso. Eu vou trazer aqui uma hipótese que até agora nenhum canal teve coragem de levantar, mas antes de continuar eu preciso da tua ajuda. Esse tipo de vídeo costuma ser sabotado e segurado pelo algoritmo do YouTube. O sistema simplesmente abafa o conteúdo para ele não alcançar mais ninguém. E sabe como você ajuda a furar essa censura digital? Um simples gesto, clica no like agora mesmo, deixe o seu joinha e se é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você receber todos os próximos vídeos publicados. E você que está precisando de um trabalho, está batendo em várias portas e não está conseguindo fazer algo que tire você da dificuldade, olha, com o teu celular você pode sair da pindaíba e fazer valores igual a esses que estão aí na tela. Esses valores são comissões reais que eu tenho feito trabalhando na minha casa com o meu celular. Se você quer aprender a fazer valores iguais a esses ou maiores do que esses, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar o caminho. É exatamente isso que revolta, meus queridos irmãos e irmãs. Esses homens sobem no púlpito como se fossem colunas inabaláveis da verdade, mas por trás das cortinas estão envolvidos até o pescoço com tudo aquilo que eles mesmos condenam, pelo menos da boca para fora. O pastor Júnior Trovão, por exemplo, que todo mundo sabe que tem formação teológica, conhece muito bem, 2 Pedro 2, do 1 ao 3, o apóstolo Pedro adverte que nos últimos tempos surgiriam falsos mestres que fariam do povo negócio, e Pedro ainda completa dizendo que a sentença deles não tarda e a sua destruição não dorme. Ora, se o Trovão estudou teologia, como que ele ignora um alerta tão direto das escrituras como esse? Como é que um homem que prega com tanta firmeza agora assume o papel de empresário do Miguel Oliveira, agenciando as agendas de R$8.000 como se estivesse vendendo um produto de vitrine? E mais, se esse é o preço para levar o garoto, quanto não deve custar uma ministração do próprio Júnior Trovão? Isso aí não é ministério, isso aí é uma prostituição espiritual, é cafetinagem espiritual. Isso não é chamado. A igreja virou prostituta na mão desses homens. O púlpito virou prostíbulo e a pregação virou ferramenta para satisfazer desejos carnais. O pastor Júnior Trovão ainda tem a cara de pau de vir a público em um podcast defender aquele episódio em que a Camila Barros recebeu R$90.000 de uma prefeitura para pregar em uma praça pública. Olha o argumento do Júnior Trovão para defender um negócio desses. Um argumento frágil e desonesto. Presta atenção. Paulo diz que aquele que vive o evangelho, que viva do evangelho, que prega o evangelho, viva do evangelho. Quem vive do evangelho, quem prega o evangelho, que viva dele. Se é um chamado, se tem um chamado, é lógico que existe excessos. É igual criticaram muito a Camila, né? Posso falar porque eu também sou conhecido, deve ter uma certa amizade. Qual o problema de ela ter pedido aquele valor? Se dão 1 milhão
pro Gustavo Lima fazer um show da prefeitura, porque 3 milhões pro Gustavo Lima fazer um show pra prefeitura, porque pode dar 3 milhões pra um ímpio e não pode dar 90 mil pra um crente? Porque pode ser pro secular e não pode ser pro evangélico. Verdade. Deixa eu entrar lá pra você ver. Por que um cantor pode receber 3 milhões de uma prefeitura e um cristão não pode receber 90 mil? Eu vou te responder. A resposta é simples, direta e óbvia. Um cantor pode receber 3 milhões, sim, porque um cantor secular nunca se apresentou como um porta-voz de Deus. Gustavo Lima nunca subiu num palco dizendo que foi ungido para anunciar salvação, que está ali como um vaso nas mãos de Deus. Já Camila Barros, que cobra esses valores, sim, se apresenta como uma levita que tem um ministério para louvar a Deus. E é justamente por isso que ela deveria andar na contramão desse sistema. Quando um pregador da palavra de Deus cobra 90 mil para pregar, ele está dizendo com todas as letras que o seu dom, a sua unção tem preço e que a palavra que ele carrega vem com chave Pix e que o poder de Deus só flui se o cachê for aprovado. Isso é um escárnio, é uma afronta direta ao evangelho. A diferença entre um servo de Deus e um artista do mundo é justamente essa. O servo serve, o artista cobra. Quando um pregador da palavra age como artista, ele não serve a Cristo, ele serve ao próprio ventre. E quando um pastor passa a proteger esse tipo de postura, ele não está defendendo o reino de Deus, está blindando o mercado da fé. E é isso que o Júnior Trovão está fazendo. Agora, só para vocês terem uma ideia do nível que chegou essa parceria entre o pastor Júnior Trovão e a esposa dele e o menino prodígio da vez, o profetinha de Araque, o Miguel Oliveira, eu quero mostrar uma prova concreta, tá? Não é um boato, não é uma suposição, é um fato documentado. O pastor e meu amigo Giovanni Dias, do canal O Povo da Fé, decidiu fazer o que muita gente tem medo. Ele entrou em contato direto com a equipe que agencia o Miguel, a tal agência comandada pelo casal Trovão, e o que ele descobriu, meus irmãos e irmãs, é simplesmente escandaloso. É aquele tipo de coisa que você precisa ver com os próprios olhos para poder acreditar. Por isso que eu vou colocar agora um trecho do vídeo do pastor Giovanni. Assista com atenção e veja como o evangelho está sendo tratado como um meio de prostituição espiritual, como se fosse uma meretriz com agenda, valor fixo, data e hora marcada. Dá uma olhada nisso aí, porque depois que você ver, talvez você também fique envergonhado, assim como eu fiquei. Vocês querem que eu mostre agora? Vou mostrar agora. Vou mostrar agora o print da conversa que eu tive com eles, tá? Ah, pastor, o senhor está inventando conversa. Eu vou mostrar meu celular primeiro. Porque eu recebi isso de algumas pessoas dizendo que ele estava cobrando 9 mil, 10 mil. Eu disse, é brincadeira. Não, ele tá... Antes disso, ele cobrava 2 mil de oferta, mais metade daquilo que fosse arrecadado no culto, porque aí ele ia tirar a oferta. Quando ele chama tantas pessoas de 1.000, tantas pessoas de 500, tantas pessoas de 100, como vocês já viram aqui. Vocês estão entendendo o esquema? E aqui eu disse, eu vou chamar. Fui lá no Instagram, peguei um número, salvei aqui, ó, tá aqui, Júnior Trovão. Tá? O número tá aqui, ó. Tem a esposa, deixa eu aumentar a tela. Ó, tem a esposa dele aqui na capa, Júnior Trovão. O número tá aqui. Quem quiser chamar aí, ó, é 13 99713 8386. Tá público lá no perfil do Instagram dele. E a conversa tá aqui, tá? Então não é uma montagem, eu não montei um print, porque é possível hoje você montar um print, tá? Eu não preciso disso, ok? Então vamos lá. Vamos ver o que tá aqui, ó. O que está acontecendo aqui? Vou ficar aqui em cima para vocês verem. Eu disse, olá, boa tarde. Foi hoje, às 13h43, que eu chamei eles. Luciana, assessora, pastor Júnior Trovão, agradece o contato, como podemos ajudar. Gostaria de agendar o missionário Miguel em um congresso de jovens aqui em Ribeirão Preto. A paz de Cristo, boa tarde. O valor da agenda é 8 mil mais as passagens aéreas e hotel. Então você pode colocar aqui mais 1.200 de passagem para 2 pessoas, provavelmente. Ele deve não viajar sozinho, então seria mais 2.400. Pode colocar já aqui 10.400 mais hotel. Pode colocar aqui entre 10.500 a 11 mil reais que a igreja desembolsaria para pagar o Miguel para vir falar o tequetecatacatocatacatá. Eu não sei se ele vai falar isso ainda, se ele vai mudar agora a abordagem dele. Não sei se ele vai falar o The Off, The King, The Power. Não sei se ele vai pregar o evangelho. Não sei se ele vai entregar a revelação. Mas qualquer coisa que ele for fazer na igreja que convidá-lo desde então, para mim é irrelevante, porque ele está agindo como uma prostituta.
que cobra por uma noite. O mais revoltante nessa história toda não é nem o Miguel Oliveira voltar a rodar púlpito feito atração de circo evangélico, porque o mundo evangélico virou uma palhaçada. Porém, o que indigna mesmo é ver que um homem como o pastor Júnior Trovão, que até então eu tinha um respeito muito grande por ele, achava ele um homem sério e comprometido com a palavra de Deus, mas eu me enganei. É mais um que viu que o comércio da fé gera lucros altíssimo, né? Resolveu assumir o papel de empresário, cafetinando espiritualmente o Miguel Oliveira. Ao meu ver, o Júnior Trovão era quem deveria estar puxando o freio, orientando esse garoto a se sentar e estudar a palavra de Deus, amadurecer, se calar por uns anos e entender o peso de carregar uma Bíblia e um microfone para depois pregar. Mas ao invés disso, Trovão virou agente de espetáculo, gerente de agendamento, negociador de púlpito. Se tornou um vendedor da palavra por hora marcada. É triste ver, né, quem deveria corrigir agora lucra em cima da imaturidade alheia. Apesar que o Trovão já vinha, né, lucrando com as suas próprias ministrações, né? Eu posso até ser processado, mas o que esses pastores fazem é mercenarismo espiritual. Isso eu falo na frente de qualquer juiz. Mercenário é aqueles que só trabalham por dinheiro. E esses pregadores só pregam por dinheiro, por cachê. E o que são então? Não são mercenários? O Júnior Trovão ainda tem a audácia de usar a carta de Paulo, aquela velha desculpa de que o obreiro é digno do seu salário, né, como justificativa para explorar financeiramente a igreja. Paulo diz que aquele que vive o evangelho, que viva do evangelho, que prega o evangelho, viva do evangelho. Mas será que Paulo, que vivia costurando tenda para não ser pesado a ninguém, estava falando de salário de 8, 10, 20 mil reais por uma pregação da palavra por apenas uma hora? Será que o apóstolo Paulo, que passou fome, perseguição, naufrágio, cadeia, se estivesse vivo, estaria confortável com esse tipo de comércio da fé descarado? A resposta é tão óbvia que chega a ser ofensa à inteligência. Trovão fingir que não sabe. Trovão usar a Bíblia como escudo para justificar tabelas de cachê é manipulação pura, é dar nó em versículo da Bíblia para defender a ganância disfarçada de ministério. É que a gente nem se espanta mais. Infelizmente, a maioria já vendeu o temor por uma agenda e um contrato. Agora, os grandes pregadores, os ungidos, viraram gestores de carreira. Hoje é normal ver um pastor cuidando da agenda como quem vende pacote de show sertanejo. E pior, tem crente que aplaude, que defende, que fecha os olhos e chama isso de mover de Deus. O Júnior Trovão não é exceção, ele só é mais um homem de peso que se rendeu à engrenagem podre do sistema. Daqui para frente, nós veremos um a um, né, os grandes nomes do evangelho se tornando aquilo que eles juraram combater. Comenta aqui embaixo se você, assim como eu, também já teve admiração pelo pastor Júnior Trovão, né, porque, sinceramente, eu perdi completamente o respeito por tudo que ele representava. E olha que eu tentei segurar, eu tentei não julgar antes da hora, mas diante do que ele fez, fica impossível defender. Quando um homem que subia nos púlpitos para descer a lenha, pregando doutrina na igreja, agora vira empresário de profetinha mirim, cobrando 8 mil por agenda, acabou. Para mim, ele perdeu a moral. E o pior é que isso escancara algo que muita gente ainda finge que não vê. A maioria dos pregadores do meio pentecostal estão completamente corrompidos, com raríssimas exceções. Se existir um que seja honesto espiritualmente, é 1 em 1000. A grande maioria se tornou comerciantes da fé. Um dia alguém me disse, a Assembleia de Deus é o berço dos maiores pregadores do Brasil. E eu respondo hoje com pesar e com muita tristeza. É também o berço dos maiores negociantes e mercadores da palavra de Deus. Gente que vende pregação como quem vende ingresso de show. E olha, eu não sou simpatizante da teologia calvinista, não mesmo. Mas se tem um nome no meio reformado que eu respeito é o nome do reverendo Hernandes Dias Lopes. Eu posso não concordar com tudo que ele prega, mas eu não vejo esse homem se vendendo. Ele não transforma púlpito em palanque, nem fé em mercadoria. E vou ser direto, tá? No meio reformado você não vê esse tipo de pataquada. Não tem pastor cobrando fortuna para falar de Jesus. Sabe por quê? Porque lá mesmo, com todos os debates doutrinários, ainda existe decência e trato com a palavra. Já no pentecostalismo, virou comércio e prostíbulo espiritual. Culto a personalidades, idolatria a homens e outra coisa. Só que também não é todos os lugares que são assim, tá? Por exemplo, na congregação cristã no Brasil, onde eu congrego, mesmo eu não concordando com tudo, eu vejo muitos pontos a melhorar, mas eu preciso ser honesto. Lá ainda se prega por amor. Lá você não vai ver pregador pedindo cachê. Lá ninguém sobe no púlpito com um contrato assinado. Lá você não vai ver nenhum cooperador ou ancião com agendas. Tem defeitos? Tem. Mas cafetão do evangelho não passa por lá. E isso para mim já é um sinal de que ainda resta um pouco de temor em algum lugar. E uma hipótese que eu quero falar para vocês, que eu não vi nenhum canal falar, é que eu desconfio do jeito que o Miguel Oliveira é mentiroso,
que esse negócio do conselho tutelar também pode ser mentira. Porque até agora ninguém viu um papel, um documento do conselho tutelar, nem um comunicado dessa suposta proibição do Miguel Oliveira de voltar aos púlpitos. Às vezes, isso tudo pode ser marketing, sim, combinado com o Trovão, combinado com o Feliciano, né, para alavancar esse garoto, porque ele colocou no seu Instagram que ele voltaria e o seu retorno seria assustador. Isso para mim também pode ter sido tudo arquitetado. Eu quero saber de você, meu irmão e minha irmã, qual é a sua opinião sobre isso tudo. Eu quero que você deixe aqui nos comentários o que você achou dessa decisão do pastor Júnior Trovão de se tornar, sem meias palavras, um cafetão espiritual do Miguel Oliveira. Diga com sinceridade, você concorda com um homem que sempre se apresentou como defensor da verdade, agora virar empresário de púlpito, organizador de agendas caríssimas para um garoto de 15 anos que virou símbolo da imaturidade gospel? Você acha certo alguém que pregava contra a banalização do altar agora transformar o altar em balcão de negócio? Escreve aqui embaixo, porque a tua opinião conta muito para mim e fortalece esse canal na missão de falar o que ninguém quer dizer. E aproveita agora, compartilha esse vídeo com os teus familiares, com os teus amigos, teus irmãos na fé, nos grupos do seu celular e também nas tuas redes sociais, porque muita gente ainda está dormindo, achando que tudo isso é normal. E deixa o teu like, que é fundamental, o YouTube tenta esconder o vídeo, mas deixa o like, se inscreva nesse canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo postado aqui todos os dias. E se você quer virar a chave da tua vida financeira, trabalhar de casa com liberdade, com o teu celular, fazendo dinheiro honesto com o celular, presta atenção, esses valores que estão aparecendo na tela são comissões reais que eu mesmo recebi em uma semana trabalhando no mercado digital. Se você quer aprender a fazer valores até maiores que esses, chama agora mesmo a nossa equipe, clicando no link do primeiro comentário fixado logo abaixo. E se você estiver me assistindo pela televisão, aponta a câmera do teu celular para o QR Code que está no cantinho da tela. Nós vamos te atender com todo carinho e te ensinar o caminho. Muito obrigado por me acompanhar. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e que Ele te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus.